Olá, tudo em paz? Hoje nós vamos continuar o Evangelho de Mateus, agora no capítulo 24, que você deve ler todo ele em sua casa, porque aqui não vai ter tempo de nós lermos todo. E eu peguei um tema do capítulo 24, que é o fim de um mundo. Então, Mateus 24, versículos 29 a 39, eu vou ler aqui uns trechos para a gente lembrar o que diz lá. Mateus 24, de 29 a 39, diz assim: Jesus falando sobre a grande tribulação, uma grande tribulação. Então ele diz, 29 a 39, depois da aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá a claridade, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos com uma grande trombeta. Ao seu toque, os eleitos serão reunidos dos quatro cantos da terra. Aí depois ele diz: aprendei da figueira a lição quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar. Sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes essas coisas acontecer, ficais sabendo que está próximo. Em verdade eu vos digo, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Quanto àquele dia e hora, porém, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu e nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Aqui tem várias coisas para serem entendidas, principalmente sobre essa vinda de Jesus. Nós não vamos hoje tratar da vinda de Jesus, que é um tema que precisa de ter um vídeo todo para falar sobre isso, e que principalmente o apóstolo Paulo fala bastante nas cartas dele. Vamos falar hoje sobre essa tribulação que ele fala aí. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que na maior parte das vezes, no geral, a Bíblia, quando fala em terra, está falando do planeta Terra. E quando fala em mundo, está falando da humanidade, das pessoas. Né? E o dilúvio, por exemplo, Jesus fala aí, nós podemos ver aqui no versículo que ele fala sobre isso, o versículo 37. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, os homens e as mulheres casavam-se até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Então Jesus, nós não podemos deixar de falar do dilúvio, porque ele faz um link aí sobre um acontecimento futuro. Depois daquele dia que ele está falando, ele faz um link com o dilúvio dos tempos de Noé. Só para a gente entender a questão do dilúvio, lá em Gênesis 7:11, eu vou ler essa parte que é muito interessante, porque muita gente não sabe isso. Gênesis 7:11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, rebentaram todas as fontes do abismo e se abriram as cataratas do céu. Note, o dilúvio levaram 40 dias, não só chovendo, mas também diz aqui que abriram-se as comportas do abismo. Eu vou mostrar rapidamente para vocês um vídeo de um geyser, para vocês terem uma ideia de como essa coisa acontece. E isso aconteceu no mundo todo. Então vocês viram aí, não foi só chuva. Eu acho até que a maior parte da água do dilúvio foi essa explosão de água no solo seco e no dentro dos mares também,
que encheu a terra toda, de acordo com a Bíblia, mais ou menos 7 metros. Agora é preciso entender que naquela época a terra não tinha tanta montanha como tem hoje, né? Era muito mais suave o terreno. E os geólogos falam sobre isso. Agora, o importante é entender o que justificou, né, essa precipitação que causou aquele fim de mundo. E note que aquele fim de mundo foi global. Existiram outros fins de mundo, por exemplo, Sodoma e Gomorra, mas foi localizado lá em Sodoma e Gomorra. Existiu um fim de mundo da cidade de Jerusalém, que para os judeus na época era o centro do mundo, Jerusalém. E isso que nós lemos aí em Mateus 24, Jesus está falando em primeiro lugar se referindo à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 pelos exércitos romanos. Bom, então o dilúvio foi o primeiro e único fim de mundo global que existiu até esse momento. Lá em Gênesis 6, 1, 2, 4, 5 e 11, eu vou ler também porque é interessante de ler isso. Gênesis 6, 1, 2, 4, 5 e 11, diz assim: quando o ser humano começou a procriar sobre o solo da terra, gerou filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas e escolheram as que lhe agradassem como mulheres para si. Versículo 4. Então havia gigantes sobre a terra, e mesmo depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos humanos e lhe geraram filhos, esses foram os heróis renomados dos tempos antigos. O 11 diz: então Deus disse: decidi pôr fim à humanidade, ao mundo, porque por sua causa a terra está cheia de violência. Então aqui desse texto nós encontramos um motivo porque houve esse apressamento, essa precipitação do dilúvio. Foi por causa do comportamento da humanidade na época. Toda a humanidade estava corrompida. Inclusive esses filhos de Deus que tomaram mulheres para terem filhos foram anjos decaídos, que, de acordo com a segunda carta de Pedro, estão até hoje aprisionados, aguardando o dia do juízo. Então eles, seja porque se materializaram, seja porque eles tomaram conta do corpo de alguns homens, o fato é que as mulheres que tiveram relações sexuais com eles geraram filhos gigantes, chamados de nefilins. E se a terra já estava ruim, ficou muito pior. Então a violência, a falta de respeito, a degradação sobre a terra foi um horror. Não tinha salvação. Só tinha lá uma família mais reservada, que era Noé e sua família. Então, por isso então que Jesus fala lá em Mateus 24, que nós lemos, versículo 38 e 39, diz que a vinda dele seria numa ocasião em que estaria como se fosse no tempo de Noé, em que as pessoas bebiam, casavam, você dava esse casamento, quer dizer, como o povo costuma chamar, o povo não estava nem aí. E observe que naquela época nunca tinha chovido ainda, a terra era regada com uma névoa, porque todo o céu estava cheio de nuvens na terra toda, era muita água que estava acumulada, e eles nem sabiam o que era chuva, tá? E não tinham visto nenhum efeito daquilo que Noé falou. Agora você imagine hoje, que nós vivemos aqui, estamos em abril de 2021, vivemos numa pandemia em que morrem milhares de pessoas por dia. No Brasil, inclusive, isso crescendo de uma forma espantosa. As pessoas, na minha opinião, muitas pessoas, estão agindo pior do que no tempo de Noé, porque está vendo a morte aí, claramente, e as pessoas não estão respeitando. Aquelas pessoas que não respeitam, manter uma distância, manter todos aqueles protocolos que os responsáveis pela saúde recomendam para que não haja um alastramento mais da doença. Mas as pessoas, muitas pessoas não estão se incomodando.
querem fazer festa, querem beber, querem se divertir e não querem saber de protocolo de saúde, de sanitário. Então, é mais ou menos, né? Mais ou menos não, é muito bem parecido, pelo menos em relação a algumas pessoas. Agora, esse fato que eu falei da pandemia, por exemplo, é um fato que nós estamos convivendo desde o ano passado. Porém, a humanidade, desde que Jesus esteve aqui, ressuscitou e voltou para o céu, a humanidade continua tal e qual. Não é verdade? Nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial, tivemos uma Segunda Guerra Mundial, tivemos uma guerra da Coreia, guerra disso, guerra daquilo. É uma falta de respeito generalizada com a vida e com as pessoas. E algumas pessoas que têm uma religião, ou que leem a Bíblia, ou que têm consciência, se mantêm afastadas dessas coisas. Só que as pessoas que têm um bom comportamento costumam achar que o mundo é como elas são. Mas não é verdade. O mundo está mergulhado na mentira, o mundo está mergulhado na falsidade, o mundo está mergulhado em que cada um quer tirar proveito o melhor que pode, pouco importa como é que os outros estão sobrevivendo. Agora, será que Deus mudou sua posição agora? Não é verdade? Se nós lermos a carta de Pedro, o apóstolo, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, Pedro escreveu assim, capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz: pois Deus não poupou os anjos pecadores, aqueles lá que eu falei, mas os precipitou no lugar de castigo e os entregou ao abismo de trevas e estão guardados até o juízo. Também não poupou o mundo antigo, quando enviou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e preservou somente 8 pessoas, entre as quais Noé e a sua família. Vamos aproveitar para ler o capítulo 3, versículos de 6 a 7, aqui em 2 de Pedro, em que Pedro escreveu 3 de 6 a 7. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, para que não aconteça que todos se percam. Ao contrário, Ele quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor, aí foi o versículo 9, o dia do Senhor chegará como ladrão, e então os céus acabarão com estrondo espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela encontrarem. Existem duas correntes de pessoas que entendem essas palavras de Pedro. Eu conheço pessoas de todas elas. Então, há uma corrente que diz que essas palavras de Pedro aí, ela é só no sentido espiritual. Só espiritual. E que não tem nada a ver com a terra em si. Só que Pedro não diz isso, né? Ele cita o dilúvio, ele fala do dilúvio, que não foi um acontecimento espiritual. O dilúvio foi um acontecimento real, geológico, modificou até a face da terra, criou coisas que não existiam na terra. Tá? E ele compara que assim como o dilúvio, também. Então, compete a cada um que estude a Bíblia, que estude o Evangelho, aceitar qual é a corrente que acredite. O que eu acho, o que eu entendo, é que mais cedo ou mais tarde, é como se eu sinto no ar que mais cedo ou mais tarde alguma coisa está para acontecer. Eu tenho esse sentimento, também não sei explicar por que eu tenho, né? Então eu acho que não é uma questão de tempo acontecer alguma grande catástrofe na Terra. O dia e a hora nós não sabemos, que Jesus disse que não sabia nem o dia e a hora de Jerusalém, imagine nós, né? Agora a questão não é quando, a questão é que acontecerá, eu creio que acontecerá, certo? Então, a nossa preocupação qual tem que ser? Preocupação com o fim do mundo, que o mundo vai se acabar, isso ou aquilo? Não, a nossa preocupação
tem que ser estar vigilante, observar os sinais, porque o mundo está cheio de sinais, na verdade, e estar atento para as coisas que estão acontecendo. Esse é o conselho que Paulo dá lá na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, versículo de 1 a 6, Paulo escreveu assim: quanto aos tempos e épocas, não preciso que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão. Quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, então de repente cairá sobre eles a ruína como as dores de uma mulher grávida, e não conseguirão escapar. Mas vós não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Então, assim como o ladrão não avisa quando é que ele vem, esse acontecimento, que pode acontecer o fim de um mundo no futuro, perto ou longe, ele é certo que deve acontecer. Agora, a nossa preocupação tem que ser essa aí. Não estar preocupado com o dia e a hora, como Paulo falou, mas nos precavermos e estarmos atentos a que nós não estejamos ou não sejamos encontrados com os mesmos comportamentos que caracterizam o mundo diante de Deus. E nesse sentido, para encerrar, eu sugiro lermos Apocalipse 22, 14 e 15, já no fim de Apocalipse, João escreveu o seguinte, 22, 14 e 15. Felizes os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, aí é que é a parte importante para estar atento. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os libertinos, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a mentira e a praticam. Então existem outros comportamentos além desses aí, mas aí no Apocalipse fala nesses aí como exemplificativo. E é interessante notar aí como a mentira, ela é enfatizada aí. Então, como esse é o mundo da mentira, e as pessoas gostam muito de mentir, é bom que a gente se aprenda a ser mais autêntico, a observarmos os sinais e estarmos no caminho da verdade, conosco mesmo e com as outras pessoas. Não importa como elas são e não importa como o mundo seja. É isso. Shalom.